A Câmara Municipal de Andradas promoveu, no dia 26 de outubro, a palestra A Importância do Direito Antidiscriminatório para a Construção de uma Cidade Inclusiva, com o promotor de justiça, Dr. Alender Barreto Lima da Silva, que também é coordenador da Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação. O presidente da Câmara, Paulo César Moreira, fez a abertura do evento. Também estiveram presentes o vice-presidente da mesa diretora, Adilson Carlos dos Santos, e o vereador Vinícius Teixeira. Os demais vereadores justificaram a ausência devido a compromissos assumidos anteriormente. Toda a população de Andradas foi convidada a participar do evento através de divulgação nos meios de comunicação, redes sociais e convites enviados a entidades representativas. Estiveram presentes os servidores do Poder Legislativo Municipal. Representando o Ministério Público de Minas Gerais, estiveram o promotor de justiça, Dr. Vitor Hugo Rena Pereira, e servidores do órgão. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Andradas, Matheus Henrique Saceron, e advogados que atuam no município, bem como o comandante da Guarda Municipal, Anderton de Andradas Leôncio. Em suas considerações iniciais, o palestrante contextualizou a importância do direito antidiscriminatório e a necessidade de um debate mais aprofundado sobre o tema. Também enalteceu a iniciativa da Câmara em promover o evento por recomendação do Ministério Público. Eu considero muito importante a iniciativa da Câmara Municipal de Andradas em trazer a temática do direito antidiscriminatório para a cidade. Nós trabalhamos aqui hoje acerca da importância de um direito antidiscriminatório para uma cidade inclusiva, né? Nós estamos falando aqui hoje sobre cidadania e uma cidadania de todas as pessoas, né? De modo que eu vejo assim como uma iniciativa muito importante, né, da Câmara Municipal em trazer esse debate, que é um debate essencial para a construção de uma cidade inclusiva. O direito antidiscriminatório, ele tem fundamento constitucional. A Constituição de 88 previu em seu artigo 1º a dignidade da pessoa humana. E em seu artigo 3º traçou como objetivos fundamentais da República o enfrentamento a todas as desigualdades sociais e regionais e o enfrentamento ao racismo, ao sexismo, à violência de gênero e a todas as outras formas de discriminação. De modo que o que estamos falando aqui hoje é acerca do direito de todas as pessoas, de uma convivência digna e respeitosa para a construção de uma cidade que seja mais saudável na convivência. Considero a iniciativa da Câmara Municipal ela muito importante para a vida da cidade. O tema do direito antidiscriminatório, do enfrentamento ao racismo e à LGBTfobia, ele não é um tema de um espectro ideológico. Esse tema é um tema de um projeto democrático de nação que tem fundamento na Constituição da República. Não é possível construir uma democracia sem enfrentar o problema do racismo, sem enfrentar o problema da LGBTfobia, sem enfrentar o machismo e a misoginia. O que a gente busca com o direito antidiscriminatório é construir uma cidade inclusiva, uma cidade de convivência respeitosa. O direito antidiscriminatório, ele deve ser lido, a diversidade ela deve ser lida como um aspecto positivo da vida social e não como uma ameaça de grupos privilegiados. Portanto, considero que a luta contra o racismo, cada um tem o seu lugar de fala, porém é uma luta de todas as pessoas.
Acompanhe agora um trecho da palestra. O Código de Defesa do Consumidor e a tutela coletiva pelo Ministério Público, o enfrentamento à improbidade administrativa, que também é um direito à cidadania, é um direito à coisa pública, proba. Pois bem, minhas amigas e meus amigos, e agora? Não poderia um Ministério Público se esquivar de enfrentar todas as formas de discriminação e defesa dos direitos das minorias. Vocês me perguntariam, por que agora? Por que agora se fala de racismo? Por que agora se fala de LGBTfobia? Nós que estudamos direito antidiscriminatório, Vinícius, nós utilizamos uma expressão que é novos direitos, novos sujeitos. Mas não porque eles nunca existiram. Os sujeitos sempre estiveram aí. Não porque eles nunca falaram, eles sempre falaram. E por que essa temática hoje ganha visibilidade? O enfrentamento às discriminações. O professor Adilson Moreira disse que são as dinâmicas próprias da democracia. E ele cita dois elementos: sociabilidade e politicidade da democracia. Sociabilidade da convivência com o outro, essa convivência que ninguém escapa. E politicidade como modos de organização dessa convivência. A evolução da democracia, das dinâmicas democráticas desses 35 anos, fizeram eclodir pautas que sofreram apagamento histórico pelo Estado brasileiro, pelas autoridades, e aí incluo o próprio Ministério Público. Minhas amigas e meus amigos, a temática racial e a temática LGBT, elas hoje ganham a forma institucional em razão da mobilização social, em razão da força dos movimentos sociais que constrangeram as instituições a se posicionarem acerca de déficits históricos. Então, minhas amigas e meus amigos, os movimentos sociais, eles conseguiram demonstrar que havia algo de errado nessa organização político-institucional. E nos demonstrar que havia um sentimento de que se a ordem política e jurídica ela opera de maneira adequada quando ela não contempla a diversidade. Tudo isso, minhas amigas e meus amigos, para dizer que o direito antidiscriminatório ele se sustenta na ideia de que a democracia ela não é apenas uma forma jurídica. A democracia ela é um conteúdo. A democracia ela tem um componente substantivo. O que eu estou querendo dizer?
conteúdo de vivência na polis, na cidade. O ideal antidiscriminatório, ele não é importante dizer isso, deixar isso bem vincado, que o ideal antidiscriminatório ele não é apenas o combate àquelas ações que a gente chama de arbitrárias e intencionais, do racista, do homofóbico, que dirige a violência através da palavra, de gestos, contra um indivíduo. O ideal antidiscriminatório vai além disso. O ideal antidiscriminatório é um projeto democrático de inclusão e de enfrentamento às disparidades, tendo como objetivo central a eliminação dos estigmas, a redução de disparidades entre os grupos. Isso é importante dizer, porque nós, homens brancos, somos grupos também. É muito importante deixar isso firmado, porque nós construímos uma ordem jurídica a partir do paradigma universal, que os teóricos dizem. Desde lá do liberalismo político, que meu amigo Vitor Hugo conhece bastante. Esse ideal de justiça universal, o que o direito antidiscriminatório critica é universal como uma identidade entre as pessoas. Se quem produz a regra é o homem branco e cis hétero, tudo que está fora, que está à margem, não faz parte dessa justiça universal. Muito mais do que isso. O que está fora é o equívoco, é o erro, é aquele corpo que está fora, que ele é dissidente, é aquela subjetividade que não está no círculo de debate democrático, é um olhar que não é visto, é uma fala que não é ouvida. E nós, pessoas brancas, hétero, nós somos grupo, sim. Somos grupo dominante. O grupo que ditou as regras. E não há problema nenhum nisso. Muitas pessoas, e esse debate tomou uma proporção, ao meu ver, muito grande, e ele foi deturpado, acerca do lugar de fala. Eu sou indagado sobre isso nas minhas andanças por aí, sobre lugar de fala. Eu falo, eu tenho lugar de fala, sim. Porque o lugar de fala, ele foi captado aí, ou capturado, como um interdito, como uma impossibilidade de fala. Por exemplo, só LGBT pode falar de LGBT, só pessoa negra pode falar sobre racismo. Eu acho importante fazer esse registro. As pessoas negras falam do racismo da perspectiva das pessoas negras. As pessoas LGBTs falam sobre a LGBTfobia a partir da perspectiva LGBT. Essas vivências devem ser consideradas em todos os processos decisórios. E eles que protagonizam essas lutas. Mas eu estou aqui, desde o início, dizendo que essa luta é uma luta de cidadania. Que essa luta, ela faz parte de um projeto democrático normativo
não é ideológico, é normativo, descrito pela Constituição. E a branquitude, a Djamila Ribeiro fala isso. E a branquitude, não é que ela tem que se culpar, sentir condoída por ser branca. Não é isso. Não é sentir comiseração por ser hétero, sofrer por ser... Não é esse o processo político emancipatório de grupos sociais. A branquitude e as pessoas cis-hétero, elas devem se responsabilizar. E responsabilizar está no campo da ação pública. É se colocar neste lugar, falar deste lugar, não é roubar espaço de ninguém. É entender que essa luta é de todas as pessoas. E nós, pessoas brancas e cis-hétero, devemos nos inserir, nos responsabilizar, chamar a responsabilidade para si, em razão de todo o arcabouço jurídico e também por um imperativo ético. Pois bem, minhas amigas e meus amigos, eu falava dos objetivos centrais, falei da eliminação de estigmas, reduzir disparidades entre grupos e o reconhecimento dos grupos historicamente vulnerabilizados como atores sociais competentes para incidir na vida pública. Minhas amigas e meus amigos, mas se eu puder resumir o que o direito antidiscriminatório busca combater, eu resumiria na palavra estigmatização. A estigmatização é um óbice para a construção de um direito à cidade. Adilson Moreira fala que é um óbice para a construção de uma comunidade política. Eu adapto e digo, é um óbice para a construção de um direito à cidade. Porque comunidade política é um termo teórico para dizer cidade. A vida concreta. A estigmatização, ela trata de relações arbitrárias de poder que excluem grupos sociais da cidade. E a estigmatização, ela tem um componente muito grave, que ela promove a ausência de respeitabilidade social. A estigmatização, ela, ao promover essa ausência de respeitabilidade social, ela atinge o diálogo. Porque você não conversa com quem você não respeita. Então, o respeito, a respeitabilidade social é pedra de toque para a efetividade de um direito à cidade. Minhas amigas e meus amigos, eu prometo não tomar muito tempo de vocês. Mas eu tenho que falar das bases desse direito que a gente chama de novo, porém, a sua matriz já tem 35 anos, né, que é desde 88. Quais são essas bases? Nós aprendemos nos primeiros passos, né, nas escolas de direito, e também quem tem uma cidadania aguçada também já pode intuitivamente deduzir quais são as bases do direito antidiscriminatório. Mas o que eu vou fazer aqui é meio que uma desconstrução / reconstrução de alguns conceitos, né? Eu acho que vocês podem deduzir que a base do direito discriminatório é a liberdade, a igualdade e a dignidade, né? Eu acho que isso
quem está na vida pública, quem está nas lutas aí por emancipação de direito, pode deduzir que eu ia falar disso, né? De fato, essas são as bases de um direito antidiscriminatório. Mas o que eu quero trocar uma ideia com vocês é sobre o que é a liberdade. A liberdade, a gente sabe que é aquilo que a gente pode fazer, né, a autonomia privada nossa, do homem branco, desde que a gente pode fazer tudo, desde que não descumpra a lei, né? Então, nós estamos no campo da autonomia privada, da livre ação e da autodeterminação como sujeito histórico na vida. Pois bem, minhas amigas e meus amigos, os senhores acham que a comunidade LGBT, por exemplo, ela exerce o direito à liberdade na cidade? Vocês acham que uma pessoa trans, negra, ela tem autodeterminação? Enfim, a liberdade que o direito antidiscriminatório busca é ter o mesmo tratamento dispensado a outras pessoas. É o direito da comunidade LGBT ao não encobrimento. A liberdade para o direito antidiscriminatório, ela diz respeito a uma vivência real em sua plenitude e autêntica e leal consigo mesma. A comunidade LGBT, ela passa, muitas das vezes, por processos sociais de enquadramento para que eles neguem o seu próprio modo de existir no mundo. Portanto, minhas amigas e meus amigos, a liberdade, ela deve ser lida na quadra histórica atual, com fundamento no texto constitucional, como a liberdade de ser o que se é, existir como lhe aprouver. Minhas amigas e meus amigos, caminho para falar sobre a dignidade da pessoa humana, que é também um princípio tão propalado, mas que, para o direito antidiscriminatório, ela passa pelo reconhecimento da igualdade moral entre as pessoas. A dignidade, para o direito antidiscriminatório, ela passou a ser um pilar da vida pública. A dignidade, ela também passa pelo ideal de autenticidade. E a vida na cidade, ela, embora tenha um custo, isso é bom dizer, a vida na cidade tem um custo de obrigações e deveres, e que nós exercemos papéis sociais, né? Nós, obviamente, exercemos papéis sociais, representamos instituições ou os próprios papéis, mas o que o direito antidiscriminatório diz é o seguinte, que esse custo
o custo da vida social, não pode negar a existência mesma da pessoa. O professor Adilson Moreira, ele utiliza a expressão de a sociedade e a afirmação do eu, né? Que esses custos sociais que nós todos temos, eles não podem negar a si próprio ou negar a existência do outro como ele é. E a igualdade, minhas amigas e meus amigos, é um tema também que todos já podem deduzir que ele é um fundamento do direito antidiscriminatório, mas a gente tem que problematizar a igualdade, né? A igualdade, a gente sabe que a igualdade formal, a igualdade que está prevista nos textos constitucionais, nos textos legais, de que todo mundo é igual perante a lei, na realidade não é assim, né? Os fatos, a vida, o status social da pessoa, eles devem ser levados em consideração para a concepção da igualdade no plano abstrato. Eu quero dizer que a mera igualdade formal, ela está longe, muito distante de ser um princípio suficiente para a inclusão social. Por isso que no direito antidiscriminatório, a gente diz que os sujeitos de direito à cidade, por exemplo, eles não podem ficar apenas no campo abstrato. O direito ele tem que invadir a realidade. E a realidade, ela tem que se movimentar e mexer no direito. Há um processo dialógico entre vida social e direito. Portanto, no direito antidiscriminatório se fala, olha, a mera igualdade formal, ela não resolveu nada. Se o direito quiser conseguir esse objetivo que ele se propõe, ele deve considerar o status social diferenciado das pessoas. Portanto, minhas amigas e meus amigos, a igualdade que nós aprendemos desde a escola como identidade, na quadra histórica atual, com 35 anos de Constituição Cidadã, com todos esses mandamentos que eu trouxe para os senhores, essa igualdade deve passar pelo reconhecimento da diferença, do heterogêneo, do plural, do diferente, do múltiplo, enfim. Numa palavra, não é possível falar em igualdade sem o reconhecimento do direito à diferença e à singularidade. Minhas amigas e meus amigos, eu já caminho para o fim. Os desafios do direito antidiscriminatório, eu acho importante falar isso, né? E eu sempre, eu gosto de deixar bem marcado, né? Especialmente porque eu falo com o público de outras instituições e com a sociedade civil, com a AB, eu queria cumprimentar o presidente Matheus pela presença, inclusive as membros da Comissão da Diversidade também. Eu acho importante dizer que eu nunca me coloco numa posição, digamos assim, puritana, institucional, da ausência do erro. Institucional e cidadã, né?
da ausência do erro, de um lugar distinto, que fala de um lugar que é diferente do auditório, digamos assim, para falar de direito antidiscriminatório, né? Porque eu considero que a construção de uma sociedade antidiscriminatória, ela passa por uma reconstrução institucional, né? Porque muitas das vezes, por eu estar aqui como promotor, eu falo de um lugar em que a minha instituição ela não tem institucionalmente o racismo, a LGBTfobia, que são as outras instituições, ou isso está na sociedade. Eu não estou num lugar puritano, né? A grande questão é fazer o gesto. O Ministério Público, ele fez a leitura desse cenário. O Procurador-Geral criou um espaço dentro do Ministério Público para enfrentar a LGBTfobia e o racismo. É isso que eu disse quanto à branquitude hétero, ela não tem que se culpabilizar, ela tem que se responsabilizar, ela tem que agir. Nós estamos enfrentando, nós temos grupos de estudo, de trabalho, de enfrentamento ao racismo institucional, LGBTfobia institucional. Temos uma grande campanha em curso, que é o programa Sobretons, que trata da temática do racismo de forma cotidiana para todos os membros, servidores e colaboradores do Ministério Público. Nós temos buscado o enfrentamento desses problemas, que nós entendemos que ele não é só da sociedade, não é das outras instituições. Mas nós estamos buscando fazer o dever de casa, digamos assim. Mas quais são esses desafios? A construção de uma sociedade em que a diversidade, vereador Paulinho, vereador Vinícius, presidente Paulinho, vereador Vinícius, que a diversidade ela seja vista como um aspecto positivo da vida social e não como uma ameaça aos grupos privilegiados. Esse é um dos desafios, Vinícius. Esse é um dos desafios, presidente Paulinho, que muitas das vezes essas nossas lutas, né, que eu digo, elas não, embora elas sofram capturas no campo político, ideológico, essas lutas elas têm fundamento normativo constitucional. E que é um dever cidadão de todos grupos privilegiados o enfrentamento dessas questões para uma vida social mais saudável. Porque a desumanização do outro, quando você coloca o outro, que a gente chama de outridade, né? Que aquilo que é diferente, você está fora do seu campo identitário, aquilo que é o outro, que está fora, que o Derrida fala muito, né, Vitor Hugo? Essa outridade que é criada, outridade desumanizante, ela desumaniza nós mesmos. Quem desumaniza o outro, desumaniza a si mesmo. E aí não há diálogo, não há fala, não há cidade. Minhas amigas e meus amigos. E o grande desafio é falar da diversidade como um aspecto positivo e não como ofensa aos grupos privilegiados. Porém, sabemos, caro Vinícius, que esse processo ele não ocorre, né, sem grande oposição social dos grupos hegemônicos. Até porque esse debate, ele, de algum modo, ele desestabiliza
e hierarquias sociais que até então eram vistas como operação normal da sociedade, como operação natural. O grande teórico e hoje ministro de Estado, Silvio de Almeida, diz que o racismo estrutural é isso. É sobre o modo normal que visualizamos as coisas. É sobre o modo normal em que participamos de debates sem a participação das pessoas negras nas instituições. É sobre o modo normal que a branquitude observa, por exemplo, que quando existe um bônus na vida pública, é a branquitude que lidera o ranking. Quando existe um ônus da vida social, é o corpo negro que lidera o ranking. Falo. Quando se está a falar de cargos de poder, branquitude. Altos cargos no poder, na iniciativa privada, branquitude. Renda, branquitude. Escolaridade, branquitude. Quando se está a falar das maiores vítimas de homicídio, são os jovens negros. As maiores vítimas de feminicídio são as mulheres negras. A taxa de analfabetismo atinge de forma mais forte a população negra. Nós temos dados de acesso à saúde primária da população negra. O que dizer da violência obstétrica contra a mulher negra? Em razão de um estereótipo violentíssimo que compreende o corpo negro como aquele que suporta a maior dor. Minhas amigas e meus amigos. Portanto, vereador Vinícius, desestabilizar essas relações hierárquicas que eram vistas como operação normal da sociedade gera oposição. Mas o projeto democrático de 88 me inspira esperança. Me inspira esperança, meu amigo, meu colega, Vitor Hugo, porque o professor Adilson Moreira diz que o ciclo de expansão de direitos de grupos historicamente vulnerabilizados, ele passa por 4 etapas. A primeira etapa é a normalização, é a naturalização, é a dominação do homem contra a mulher, é a dominação da branquitude contra as pessoas negras, escravização. Isso que o professor Adilson fala que é um período de dominação, que é natural, ninguém questiona, é normal o homem ter poder objetificar o corpo da mulher. Período dominação. Para um segundo período de mobilização. Um segundo período em que eu fiz um retrospecto da história recente do Brasil, em que eu falei de direitos de cidadania, que eu falei expansão de direitos. Mobilização social e expansão de direitos. Esse é a segunda etapa. Mobilização. Porém, há uma terceira etapa, que é a reação à expansão. Que alguns dizem que é o período em que, de algum modo, vivenciamos. De reação à expansão dos direitos. A reação contra o questionamento acerca
das opressões e das violências. Quando se questiona privilégio, isso toca, isso mobiliza uma força reativa, Vinícius, absurda. Então esse é o terceiro momento. Mas eu tenho esperança, porque eu considero que estamos passando e em breve chegaremos na quarta etapa, que é a da integração e reconhecimento de direitos dos grupos sociais historicamente vulnerabilizados. De modo, minhas amigas e meus amigos, espero não ter tomado o tempo de vocês e que eu tenha despertado algumas reflexões sobre a importância que a cidade tem, né, na construção aí de um projeto de país, né, que seja inclusivo e respeitoso. E eu termino fazendo referência a um rapper mineiro, Djonga, que diz: antes de ser eu sempre quis ser nós. Agora quero ser nós sem deixar de ser eu. Muito obrigado. Doutora Lender, agradeço muito a presença do senhor, viu? Podia registrar a presença do Dr. Vitor Hugo, nosso promotor. Agradeço o senhor, doutor, por ter vindo. Presidente da OAB, Mateuzinho. Já é de casa, né, Mateus? Já está sempre presente aqui com a gente. Agradecer às meninas que também vieram. Muito obrigado a todos. Aos nossos servidores que estão aqui também. A todos que vieram assistir, que chegaram. Eu agradeço muito. Dentro da fala que a doutora Lender disse, eu acredito que em 2016, nesta casa, eu ainda estava vereador. Nós demos um avanço muito grande quando eu tive a oportunidade de fazer o projeto de lei que cria, né, o Dia da Consciência Negra, junto com o falecido Dr. João Marques. Então eu fui o autor, ele foi o coautor, e a gente teve essa oportunidade. Eu acredito que foi um avanço muito grande naquela ocasião e que até hoje segue esse dia, tendo a Semana da Consciência aqui. Então agradeço muito o senhor pela presença, estamos aqui à disposição nesta casa e numa próxima oportunidade a gente vai chamá-lo novamente, poder palestrar para a gente, o senhor tendo a oportunidade, ficaremos muito gratos com a sua presença. Agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite a todos.